Meu coração é verde e branco e assim o jogo está em minhas mãos. Alô, torcida americana, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Valverde e esse é o podcast Coração Verde e Branco, seu podcast de quinta. Queridos amigos, amigas, esse é o 54º episódio. Vai ficar difícil eu falar assim números ordinais, acho que é, né? Daqui a pouco eu vou passar para falar episódio número 54, né? Vai ficar um pouco mais fácil para eu não passar vergonha, mas vamos lá. Enquanto eu consigo, vou falar. 54º episódio. E eu gravo depois dessa vitória que a gente venceu, mas não levou. Será que essa vitória tem gosto de derrota? Né? Será que tem um gosto amargo? Vou discutir isso mais adiante. Mas primeiro eu tenho que falar, fazer a relação desse episódio com o filme, né? E dessa vez eu vou aproveitar o nosso contexto para falar de um filme que eu assisti esse ano e gostei demais, que é Ford versus Ferrari. Esse filme, primeiro eu tenho que falar que eu sou proprietário de um Ford, então eu falo aqui com conhecimento de causa, ou como dizem os progressistas, com lugar de fala. É um filme que eu queria ver há bastante tempo e nunca aparecia nos meus streamings lá, né? A gente agora tem essa praga de ficar caçando o filme em 78 aplicativos diferentes, né? Eu não sou desses que gosta de baixar filme de forma ilegal, assim, não. Ainda não, né? Quando eu ficar velho eu faço o que eu quiser. Mas, por enquanto, vamos lá. Ford versus Ferrari é um filme de 2019, né? E aí eu recomendo já de cara, assim, que quem não assistiu, que assista a esse filme, né? Ele se passa ali nos anos 60, final dos anos 60, né? No momento em que a Ford buscava renovar a sua marca, trazer mais esportividade, né? Atrair os jovens, assim, né? E aí um dos executivos da Ford, né? Propôs pro chefão da Ford lá, o Henry Ford III, né? Filho do neto do Henry Ford I, né? Que criou o Fordismo e tal, né? Propôs esse executivo, ele existe de verdade, né? É o Ian Iacocca. Ele sugeriu que a Ford fizesse ali uma espécie de, sei lá, uma joint venture, uma fusão com a Ferrari, né? Qual que era a proposta da Ferrari, da Ford? Era constituir duas empresas. A Ford Ferrari, que seria uma empresa de veículos em larga escala, né? Comandada pela Ford, e a Ferrari Ford, que seria uma escuderia, né, de automobilismo, tal, de corrida, comandada pela Ferrari, né? Então eu queria juntar essas empresas ali para poder as duas ganharem, né? E aí tem um antagonismo enorme entre as fábricas, entre as empresas, né? A Ferrari era e de certa forma ainda é, né, uma fábrica quase artesanal, né? Então quando vai mostrar lá o galpão da Ferrari, tá lá, olha, o mesmo homem monta o carro do início ao fim. Não, cada homem, como é que é? O mesmo homem monta o carro do início ao fim, algo do tipo, né? Enquanto que a Ford tá lá, né, no Fordismo, né, tudo dividido, larga escala, tudo padronizado, aquelas paradas todas que a gente conhece das aulas de administração e de história, né? Acontece que os carros da Ford eram sem graça, né? Não davam não tinha aquela áurea, né, que a Ferrari tinha e ainda tem, né? Então, quando essa ideia então da Ford comprar a Ferrari, a Fiat também estava interessada, né? E aí o Enzo Ferrari lá, né, que era o dono da Ferrari, né, também com esse nome ia ser dono do quê, não é verdade? Usou a proposta da Ford para aumentar o valor, né, que a Fiat pagaria, né? Então fez uma barganha ali. E o interesse deles era de fato vender para a Fiat, porque a proposta da Fiat respeitaria mais a tradição da Ferrari, né? Todo mundo é italiano, tal, aquela parada toda. E acabou que a Ferrari foi incorporada pela Fiat, né? Entrou para a família de Turim, né? Ou de Torino. O Henry Ford, o terceiro, né?
ficou muito humilhado com essa situação toda e decidiu ir à vingança, né? Fazer uma vendetta contra os italianos. E decidiu montar uma equipe para competir com a Ferrari no terreno deles, né? Que seriam as 24 horas de Le Mans, né? Uma corrida lendária desde sempre, né? Que leva os carros e os pilotos à exaustão. E que na época era dominada pela Ferrari, eram os carros que conseguiam resistir melhor, que aguentavam as maiores velocidades e tal. Então a Ford resolveu montar essa equipe, né, investir pesado para poder montar a sua própria equipe de automobilismo, né? Aí, para isso, eles contrataram o projetista de carros e esse piloto, né, o Carroll Shelby, que é interpretado pelo Matt Damon, e o piloto Ken Miles, que é britânico, tal, havia lutado na Segunda Guerra Mundial e agora morava nos Estados Unidos, interpretado pelo Christian Bale. E esses dois, eles tinham um estilo assim bem sanguíneo, né? O Carroll Shelby, ele é mais... O Carroll Shelby era um pouco menos sanguíneo, mas também, né, era mais apaixonado do que racional. E o Ken Miles, esse aí era, tipo assim, um gênio, né, pelo menos no filme, né? Um gênio em desenvolver carros, em tirar o melhor do carro, mas extremamente explosivo também, né? E ele seria o piloto desse novo time Ford, né? Acontece que esse estilo deles, né, mais apaixonado e tal, né, enfrentou a resistência de um outro executivo da Ford, que eu não vou nem falar o nome dele aqui, que ele é um Zé Ruela danado, que pretendia chefiar, né, ele mesmo pretendia chefiar a equipe de corrida, né, então tinha uma rivalidade ali. Acabou que, né, a dupla Shelby e Miles conseguiram desenvolver um excelente carro, né, e foram competir em Le Mans. Mas esse outro executivo acabou forçando que a Ford fosse com dois pilotos, né? O Ken Miles, né, pilotando no time lá do Shelby, né? E outro comandado aí por esse executivo, um outro piloto qualquer lá. Aí a corrida foi emocionante, né? E a corrida são os melhores momentos desse filme para quem gosta de carro, né? Para quem tem sangue nas veias, né? Tem que assistir esse filme porque o filme é aquilo que como que chama? O Maverick, né? Maverick, né? Que chama, né? Aquele filme do Tom Cruise. Que ele coloca a gente dentro do avião. Você sente a emoção ali do voo, né? Esse filme faz com a gente dentro de um carro, né? E que nem o Galvão Bueno fala, isso é corrida de automóvel, amigo. Sim, é corrida de automóvel, né? Aí a gente entra ali naquela corrida emocionante e tal, as trocas de marchas, o cara poupando o carro, olhando ali os medidores, a pressão do óleo, a quantidade de combustível, tudo isso, né? O câmbio e tal, é muito legal. E nas últimas voltas ali da corrida, estava claro que a Ford ganharia, né? E ela estava liderando com dois carros. Esse Miles estava milhas e milhas à frente. Tanana, ao trocadilho. E o segundo piloto era do outro time da Ford. Aí esse executivo, né, que era o rival, convenceu o Henry Ford, terceiro, que os dois carros deveriam cruzar a linha de chegada juntos, né? A ideia era dar uma jogada de marketing, assim, de ter uma fotografia marcante, né? Olha, a Ford ganhou não apenas com um, mas com dois carros, né? Chegariam na frente ali, cruzariam a linha de chegada juntos. Mas na verdade esse executivo ele tinha um plano lá maquiavélico para ficar na Itália, né? Então o que aconteceu? O Miles reduziu um pouco o ritmo, né? Foi reduzindo o ritmo, tal, e cruzou a linha de chegada apenas alguns centímetros à frente ali do seu rival, né? Então ele venceu a corrida. Quem mais venceu a corrida? O nosso herói venceu a corrida. Mas ele não leva o troféu. Acontece que no grid de largada, o Miles ele estava posicionado bem à frente do seu rival ali, né, do segundo colocado. E aí, pelo regulamento da corrida na época, na prática também, né, o Miles ele percorreu uma distância menor do que o segundo colocado, já que o segundo colocado largou bem atrás e chegou praticamente junto, né? Então o vencedor seria aquele que percorreu a maior distância no menor tempo, né? E aí, então, o Ken Miles, apesar de ter ganho, né, comemorado ali na pista a vitória,
ele não foi o campeão de Le Mans, ficando para o segundo colocado, que ninguém sabe, ninguém vai contar o filme dele. Bem, acho que todo mundo entendeu, né? 10 minutos para falar isso. É que eu gosto de filme, acho que o pessoal também que tá ouvindo gosta de filme, né? Esse foi o América domingo passado, né? A gente ganhou, chegou na frente, mas não levou o troféu, não levou a conquista de ir à final do Campeonato Mineiro, né? Então foi uma vitória, é para comemorar tal, mas aí não foi total, não foi plena, não é verdade? E aí eu lembro do o André no programa, o André, eu não sei, o Andrezinho, eu não sei como é que é o sobrenome dele. No programa de domingo ele fala justamente disso, que uma vitória é sempre uma vitória. E no clássico a gente tem que, ainda mais um clássico, a gente está correndo atrás, né, do Atlético, né, estamos muito atrás. Qualquer vitória ela é importante, né? Então, sim, é uma vitória para comemorar. E eu não acho que ela tem um gosto tão amargo assim. Até porque no campeonato de 2001, quem venceu o último jogo foi eles, né? A gente ganhou o primeiro de 4-1, não foi isso? E perdeu o segundo de 3-1. Eles ganharam o segundo jogo, mas quem foi campeão foi a gente. Eles não contam aquela vitória? Lógico que eles contam, né? Então, independente assim, né, de ser um jogo de 180 minutos, para ficar mais uma vez nas frases célebres de Galvão Bueno, a gente comemora ali a vitória naqueles 90 minutos, né? E aí tem dois efeitos, né? A gente ganha, mas não leva, então a gente ganha, mas não é campeão, né? Não leva o troféu da final. Mas o Atlético também não, né? O Atlético não ganhou em campo e apesar de ter ido à final, apesar de ter levado o troféu, também não se sente campeão, não se sente vitorioso. Tanto é que hoje, quarta-feira, dia 20 de março de 2024, o Felipão foi mandado embora, né? Eles não aguentaram, né, a vergonha. E, de certa forma, quem derrubou o Filipão foi o América, né? Quem deu a pá de cal no Filipão ali foi o América. Pá de cal, né? Pá de cal. Cal foi embora. Ai, ai. Quem deu a pá de cal ali no Filipão foi o América. Ainda que perder em casa para o Cruzeiro tenha sido humilhante para eles, né? Pela segunda vez consecutiva eles perderam para o Cruzeiro lá na Arena Califórnia. Eles não conseguiram jogar melhor com a América, né? No primeiro jogo, nem nesse último jogo. E nesse jogo, no jogo lá da Arena Califórnia, eles também não foram lá tão superiores assim, né? O América estava apático, mas mesmo a gente apático, a gente teve chance de ganhar deles, né? Não foi um passeio. E a gente é um time de Série B, de um treinador que chegou aqui outro dia, né? Com Juninho e Alê no meio campo, né? Nosso lateral direito é improvisado. Então, assim, o nosso goleiro chegou outro dia. Então, assim, né? O nosso time, ele tá bem montado. Então, assim, a gente tá fazendo milagre com o que tem, né? Mas comparado com eles, né? Eles deveriam ter nos atropelado. Eles deveriam ter sido o campeão invicto do primeiro turno do campeonato, né? Da primeira fase do campeonato. E não foram, né? Estão aí, então... então eles ganharam o jogo, mas não se sentem vitoriosos, né? E agora eu tava vendo a notícia aí que eles estão querendo contratar um treinador estrangeiro, né? E aí eu não quero concorrer com o podcast oficial do Atlético. Não sei se vocês conhecem o podcast oficial do Atlético. Chama Turma do Bate-Bola, né? Rádio Esportes, né? Tem vários episódios, tem vários formatos, né? É o podcast oficial do Atlético. O canal chama Itatiaia, se alguém quiser acompanhar esse produtor de conteúdo aí do Atlético. Não querendo concorrer com eles, não querendo comentar do Atlético, mas eles entregaram o título pro Cruzeiro, né? Vai chegar um estrangeiro aí, em 2 semanas vai... Até esse cara entender o que é o Campeonato Mineiro, quem que é Atlético, quem que é Cruzeiro, já perderam esse negócio. Mas é isso aí. E desse jogo aí, galera, o que a gente pode aproveitar? Bem, eu fiz aqui algumas anotações do que a gente pode aproveitar. E do que a gente pode criticar. Criticar, a maior crítica, acho que a maior vergonha desses 2 jogos, e do América esse ano, e do América ano passado, são os nossos pseudo-volantes.
eu acho até estranho a gente criticar, é comum a gente falar, os volantes do América, e aí falar do Juninho. Cara, o Juninho é volante nesse time? Não é. O que o Juninho é? Ele é armador. Ele age como armador, né? Que nem eu falei que ele é um Atirson da vida, que ele corre para onde quer, né? Só que não tem a metade da raça do Atirson. Então tá aí, Juninho, né? Nos 2 jogos, né? no ano inteiro, né? Um cara sem raça, sem convicção, que corre, né? Mas corre errado, não chuta forte, mata a jogada, né? Então, assim, eu não aguento mais o Juninho. E o outro que é o Alê, né? Os 2 gols do Paulinho, o do primeiro jogo, lá na Arena Califórnia, é o Juninho que estava marcando a distância, né? Mantendo o distanciamento social. E nesse jogo, o Alê novamente, né? O Paulinho passa por trás do Alê, ele nem percebe, né? A vantagem é que o Juninho faz o bracinho de Cooper para fingir que tá correndo. O Alê nem isso, né? Então, assim, é impossível a gente ser feliz com esses 2 caras em campo, né? Então tem que ser mudado radicalmente. A gente aguenta, um cara inútil, quase todo o time aguenta, né? Agora 2 já começa a pesar, né? Então a gente está aí nessa situação que o Cauã aprenda com isso, né? Destaque super positivo, acho que nas 2 finais, apesar de no jogo da Arena Califórnia ele ter sofrido um pouquinho ali com o Arana, mas é o Matheus Henrique, né? A gente sempre teve esse negócio que os meninos da base tremiam nos grandes jogos e hoje isso não é mais verdade, né? Os meninos da base encaram os grandes jogos com personalidade, né? A gente teve nesses clássicos aí, né? 4 clássicos, né? A gente teve gol de Varanda, do Renato Marques, Matheus Henrique batendo um bolão. Matheus Henrique finalizou, deu assistência, desarmou, fez de tudo em campo, né? Então, Matheus Henrique muito bem. O primeiro gol foi o gol do Brenner. Gol de camisa 9 mesmo, de posicionamento, de força, de resistência física, né? Para aguentar o corpo a corpo ali com o zagueiro. Eu acho que o Thales, né, comentou isso no Decadente de domingo, de segunda-feira. Então, assim, gostei bastante do Brenner, né? E fazendo uma função ali, aquele negócio. Se você é forte, você não precisa correr, né? Você pode simplesmente saber prender a bola, cavar uma falta, tal. Então, o Brenner, gostei dele, né? Talvez a gente consiga ali, né, evoluir, né, esse rapaz. O Azevedo foi bem. Aí é complicado, né? Assim, Azevedo, acho que tem jogo que é pro Azevedo, não pode ser todo jogo dele, né? Mas esse jogo lá, 7h30 da noite, né? 7 horas da noite, um clássico. O time ali, né, tentando fortalecer o meio-campo, eu acho que é o tipo de jogo que é bom para ele, né? A gente vai ter muito jogo assim na Série B, eu acho que o Azevedo vai ser muito útil na Série B pra gente. E o último destaque desse jogo, e aí uma análise, né, do Cauã nesse Campeonato Mineiro. O que eu acho do Cauã repetindo um pouco aquilo que eu disse na semana passada e outras pessoas também têm dito, né? O Cauã, ele parece que ele tem uma capacidade, parece assim, talvez assim, pela formação dele, uma formação mais acadêmica, né? Ele é um cara que ele sabe treinar, né? O time evolui com ele nos treinamentos, né? Ainda ele peca um pouco na leitura de jogo. Então, durante o jogo ali, ele vacila. Mas no treinamento ele é bom. E é mais difícil a gente achar um cara que seja bom de treinamento do que bom de jogo, né? Bom de jogo dá para o cara ficar. Bom de treinamento é raro no futebol, né? A gente teve o exemplo no ano passado do Mancini, que virou o ano aqui com a gente, e o time no Campeonato Mineiro não tinha nenhuma variação, não apresentou nada de novo, né? Então o Mancini, ao contrário do Cauã, não conseguia fazer o time evoluir no treinamento, né? Ele era um cara ali, talvez de vestiário, talvez no jogo ali enxergar bem uma situação, sei lá o que, né? Mas o Cauã não, o Cauã tem essa capacidade. Talvez essas semanas aí que a gente vai ficar sem futebol, né?
e que eu devo falar apenas de cinema, né? Eu vou pensar aqui, fazer um mini curso de cinema, ensinar tudo que eu sei para vocês sobre cinema, né? Desde, desde Herbie, meu Fusquinha turbinado, até Edward, Mãos de Tesoura, né? O, passar toda a minha cultura cinematográfica para vocês. Né? Então, nesse intervalo, enquanto a gente estiver aqui discutindo cinema, viajando na maionese nas tardes de quinta-feira, o Cauã, eu acho que ele vai conseguir fazer esse time evoluir. Então, né, fica claro que eu não sou a favor da demissão. Acho que ele deve permanecer. Eu acho que ele vai demonstrar, sim, ele vai evoluir como treinador aqui no América, né? E aí tem uma questão que o Cauã, uma outra falha dele é que nos grandes jogos ele foi bem. Então, assim, ele parece que ele estudou adversários, os grandes adversários, e os pequenos adversários ele não estudou, né? Sobretudo o Maringá, né? Porque até o narrador do jogo lá, aquele rapaz negro lá da Globo, não sei como é que ele chama, que virou narrador esse ano, ele fala: a grande arma do Maringá é a bola aérea. Então, fizeram todos os gols desse ano assim. Então todo mundo sabia que o Maringá era bom na bola aérea e a gente tomou gol de bola aérea. Então, assim, acho que o Cauã não estudou aquele jogo, não estudou os adversários menores do Campeonato Mineiro. Já contra os adversários maiores, ele estudou e foi bem. Então, assim, talvez ele tenha que ajustar isso aí também, né? De dar essa dedicação, né? A todos os adversários, tal, né? Às vezes o América aumentar a sua equipe de análise para poder mapear esses 19 adversários aí da Série B. Beleza? Então fica Cauã, né? Que cresça, que evolua aqui no América, né? Que fortaleça essa identidade dele aí com o time, essa relação com o time, né? Que consiga ter peito, ter moral, ter apoio para fazer as mudanças que o mundo inteiro percebe que o América precisa que sejam feitas, né? E outra coisa, mais um argumento para defender o Cauã, né? E aí as pessoas falaram: olha, como que o Arana foi importante no primeiro jogo da final e agora o Arana sumiu, porque o Jacaré ficou em cima dele. Não foi isso? Então olha que interessante, o Jacaré, que a gente estava querendo ver ele morto até uns dias atrás, né? Só que a gente não pode matar jacaré por causa do Ibama, essas paradas todas, mas que a gente estava querendo acabar com o Jacaré, conseguiu ser um cara importante, fez um golaço, né? O Azevedo, que eu tenho lá minhas críticas, também foi importante. Então, assim, a nossa zaga, né? Ricardo Silva, sem o Ricardo Silva jogando muito, e as semifinais sem o Ricardo Silva, né? Com o Éder também não comprometendo, com o Júlio jogando bem, precisou entrar o Barcelos, também jogou bem. Então, assim, o Cauã tem lá seus méritos nesse time, né? Ele conseguiu encontrar algumas soluções. Precisa apenas ter o peito, né, de tirar um dos dois, Juninho ou Ale, né? E aí, repetindo pela milésima vez, qual que é o problema de Juninho e Ale jogarem juntos, né? Porque eles jogando juntos, o terceiro homem do meio de campo tem que ser um ninja. Tem que ser um cara que arma e defende por três, né? Então, assim, é muito difícil. Não existe esse cara no futebol. Se pelo menos um deles saíssem, né? Se sai o Ale para entrar o Felipe Amaral, né? Ou se sai o Juninho para entrar o Benítez, a gente acertava esse time, né? E aí é o que eu postei outro dia no Twitter, né? Parafraseando o grande mineiro Darcy Ribeiro, né? Antropólogo, educador, né? Pedetista, como eu, o Darcy Ribeiro falou, né? E aí eu vou parafrasear e vou mudar aqui, né? Tendo bem claro aquilo que o Brasil é e pode ser, né? Não, mentira, apaga. Tendo bem claro aquilo que o Brasil pode ser e há de ser, né? No sentido assim, que se Deus quiser será, né? Me dói profundamente o que o Brasil é, né? Então, tendo bem claro aquilo que o América pode ser e queira Deus se torne um dia, me dói demais ver aquilo que o América é, né? Porque o América
tanto no ano passado, né, quanto nesse ano, poderia ter superado o Atlético e ter sido campeão mineiro no ano passado e nesse ano. São detalhes, né? São detalhes. É um errinho ali do treinador, de um jogador ruim, né? É só a gente pensar que ano passado a gente precisando fazer gol na final, o Mastriani não jogou, né? Esse ano a gente, se não fosse os nossos volantes aí, Alê e Juninho, né, deixando o Paulinho sozinho, a gente talvez não teria tomado esses gols, né? Tendo o Felipe Amaral no banco. Se o Benítez tivesse entrado mais cedo, se a gente tivesse ganho do Vila Nova, a gente teria ficado em primeiro do grupo e pega Tombense, né? Então são detalhes nesses dois jogos que te faz a gente, ao invés de estar comemorando aqui o bicampeonato mineiro, né, tá lamentando pelo segundo ano consecutivo ser eliminado pelo Atlético, né? Então é isso aí, queridos, né? Me dói profundamente aquilo que a América é, né? Mas a verde é a cor da esperança e vamos acreditar que este ano, que começou ruim, termine bem, ok? Meus amigos, esse foi o episódio de hoje do seu podcast de quinta-feira. Deixe seus comentários nas redes sociais, tanto no Instagram, coração.verdebranco, no Twitter, cor verde branco, e também aqui no YouTube, né, no canal Coração Verde Branco. Além disso, se você quiser contribuir para a manutenção deste podcast, você pode fazê-lo pela chave Pix brunovalverdeamerica@gmail.com. Um abraço a todos, em especial ao queridíssimo Zé Alves Aguiar. Tá meio sumido dos programas do América. Espero que esteja tudo bem com você, Zé Alves, né? E para todos os americanos, um abraço a todos. Fiquem com Deus. E esse ano é ano de Vamos Subir Coelho. Tchau, tchau, galera. Deus salve o América, nosso campeão.